Olá pessoal, nesta aula no caderninho de matemática da professora Carol, nós vamos fazer uma introdução ao estudo das sequências. Bom, sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Então, na matemática, as sequências que estudamos são compostas por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Por isso, chamamos de sequências numéricas. Ao representarmos uma sequência numérica, devemos colocar os seus elementos entre parênteses. Veja alguns exemplos de sequências numéricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é a sequência dos números naturais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 é a sequência dos números pares positivos. 0, 20, 40, 60, 80. Esta é a sequência dos números múltiplos de 20, os números da tabuada do 20. 8, 16, 24, 32 é a sequência dos múltiplos de 8, maiores que 0 e menores que 40. Observe que representamos as sequências numéricas dentro de parênteses, podemos usar as reticências porque elas podem ser finitas, como esta última, ou infinitas, como esses outros exemplos, ok? Vamos estudar então alguns tipos de sequências numéricas que você poderá encontrar. Iniciamos com as sequências numéricas recursivas. São aquelas formadas por elementos em que um determinado termo pode ser calculado através dos termos anteriores. Nós também chamamos essas sequências de recorrentes. Então, são sequências que, para definir como ela é formada, como cada termo da sequência é formado, eu dependo de algum termo que já está ali ou do próprio termo em questão. Por exemplo, na sequência 4, 7, 10, 13, eu sempre somo 3 para obter o próximo termo. Como assim, professora? Eu uso o termo anterior, 4, e somo mais 3 para obter o próximo termo. Então, 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. Ok? Próximo exemplo. Na sequência dos números naturais pares, 2, 4, 6, 8, eu somo 2 ao número anterior. Então, 2 mais 2, eu obtenho o próximo número, 4. 4 mais 2, obtenho o próximo termo, 6. 6 mais 2, obtenho o próximo termo, 8. Certo? Na sequência dos números triangulares, 1, 3, 6, 10, 15, para encontrar o próximo número, eu somo o número anterior com a posição que o termo irá ocupar. Por exemplo, então eu somo o termo, o número 1, mais a posição do próximo número, será a segunda posição. Então, 1 mais 2, 3. Para encontrar o 6, olha como eu fiz. Eu somei o número 3 mais a posição que o 6 iria ocupar. 3 mais a terceira posição, 6. Para encontrar o número 10, eu somo o termo anterior, que era o 6, mais a posição que o 10 irá ocupar, que será a quarta posição. 6 mais 4, 10. E assim sucessivamente. Beleza? Na matemática, a sucessão de Fibonacci, então essa sequência aqui, a sequência de Fibonacci, é uma sequência de números inteiros, começando normalmente por 0 ou por 1, na qual cada termo subsequente corresponde à soma de 2 termos anteriores. Então, nessa sequência, eu não dependo só de um único termo anterior, eu dependo de 2 anteriores. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E assim, essa sequência é infinita. Beleza?
Então, veja que todas elas, sempre o próximo termo, só pode ser calculado em função dos termos antecessores. Esses 3 pontinhos que aparecem no final da sequência são para indicar que a sequência apresenta infinitos termos, beleza? Vamos para o próximo tipo de sequência que você poderá encontrar nas aulas de matemática. São chamadas de sequências não recursivas. As sequências não recursivas são aquelas formadas por elementos que não dependem de termos anteriores para ser formado o próximo termo. Então, para determinarmos o próximo elemento, nós não precisamos do termo anterior. Então, pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Então, por exemplo, na sequência 6, 12, 18, 24, 30, não é necessário saber o termo anterior para determinar o seguinte. Observe atentamente que você nota essa sequência é formada pelos múltiplos de 6. Então, nessa sequência, você tem o seguinte, essa tabuada do 6, então, ó, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, certo? 6 vezes 5, e assim seguiríamos a sequência, não dependendo do termo anterior. Professora, mas essa sequência pode depender do termo anterior se eu for somando com 6. Então, veja bem, se você somar 6 mais 6, você obtém o 12. Se você somar 12 mais 6, você obtém o 18. Quer dizer que nem sempre a sequência não recursiva quer dizer o oposto da recursiva, certo? Então, muito cuidado quando você for estudar as sequências não recursivas. Já no caso da sequência 2, 3, 5, 7, 11, 13, você está olhando atentamente para ela e tentando observar que esses termos têm em comum um com o outro. Você vai perceber que essa sequência é formada pelos números primos. Então, um termo não depende do termo anterior. Tudo bem aí? Então, se gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo, chame os colegas para conhecer o meu canal. Até a próxima aula!